E aí, pessoal, Upster, a pessoa que é do Up, tá? Inventei esse nome no último vídeo, perdão, sei que não tem graça, mas tô achando divertido falar. Ok, muito bem, estamos aqui para mais um vídeo da série Pecados, e hoje eu quero falar sobre rebeldia. Bom, rebeldia é a mesma coisa que desobediência, e eu sei que você já ouviu isso desde que você nasceu, que você precisa obedecer, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, então eu quero que você assista esse vídeo, tá bom? Eu não sou seu pai nem sua mãe, então eu vou falar de um jeito diferente do que eles falam, eu espero. Ok, quero ler um versículo para vocês, alguns. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanta alegria em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso aqui é o profeta falando para Saul, o rei Saul. Saul tinha feito vários sacrifícios, mas tinha desobedecido a Deus. E o profeta vai falar para ele: o que adianta você entregar oferta se você desobedece? Porque para Deus o mais importante é a obediência. O que o profeta está falando aqui é que o mais importante, uma maneira da gente demonstrar a Deus é através da obediência, é através da submissão. O que é isso? É você seguir aquilo que Deus está te pedindo. Tá? E rebeldia é isso, é você ignorar um pedido, um mandamento, uma ordem para fazer do seu jeito, é rejeitar uma ordem, uma orientação, uma direção e fazer do seu jeito. Existe a rebeldia contra Deus, que nesse caso aqui ficou clara na vida de Saul, que a gente acaba fazendo toda vez que a gente peca, que a gente desobedece a Deus, porque a gente está falando: deixa pra lá, eu quero fazer do meu jeito. Então toda vez que você mente, você está rejeitando a verdade. Toda vez que você briga, você está rejeitando a paz, o domínio próprio, a mansidão. Você está brigando, está xingando, enfim. Então toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está rejeitando uma coisa que Ele nos pediu, a gente está desobedecendo. Assim foi com Adão e Eva. Eles tinham uma ordem clara de Deus e eles foram rebeldes. Eles decidiram fazer do seu próprio jeito. Mas a rebeldia mais comum na idade de vocês é a rebeldia com os pais. Que fique claro que quando você é rebelde com seus pais, você está sendo rebelde com Deus também, porque existe um mandamento de honrar os nossos pais e seguir aquilo que eles nos pedem, né? Então, fique ligado. Mas a nossa rebeldia com os nossos pais, ela é muito delicada e muito perigosa. E muitas vezes nós desobedecemos e somos rebeldes porque nós não entendemos por que estamos fazendo o que estamos fazendo, porque temos que obedecer o que os nossos pais pedem, por que aquilo precisa ser feito naquela hora, a gente quer deixar para depois, ou às vezes a gente só está com má vontade, com preguiça. Mas o problema central da rebeldia é que a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer na hora que a gente quer, a gente acha que sabe de tudo, que nós somos os donos da verdade. E esse é o grande problema da rebeldia, porque nós não ouvimos os outros, nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E isso é o perigo, e esse é o problema, porque se nós fazemos isso com os nossos pais, que nós podemos ver, que sabemos que estão perto, que cuidam da gente, que nos amam, é muito possível que a gente vai ser rebelde também com aquilo que Deus nos pede para fazer. Algumas vezes os nossos pais podem nos pedir algo que pareça meio injusto, algumas vezes eles podem, passar do ponto ali numa bronca ou num castigo. Só que nesse caso, gente, você ora, você fala para Deus que está sendo injustiçado, pode acontecer porque às vezes os nossos pais podem errar, eles são seres humanos, e tenta conversar com eles em algum outro momento, explicar que não foi bem assim, que você não entendeu direito, tenta conversar com eles, mas tente sempre honrá-los, tente sempre obedecê-los, porque assim você, além de estar obedecendo a Deus também, aprende que nem sempre as coisas vão ser do seu jeito. Nesse mundo que a gente vive, onde todo mundo acha que o mundo tem que ser do jeito que pensa, que o mundo tem que seguir o que passa na nossa mente. E esse é um problema. É por isso que hoje todo mundo briga com todo mundo, não existe mais liderança, não existe mais autoridade, todo mundo pode ser questionado, xingado, Claro que você pode conversar com uma pessoa, com um líder sobre uma decisão dela, mas o desrespeito a uma liderança, o desrespeito é rebeldia, porque a gente acha que a gente sabe de tudo.
E é importante lembrar que os seus pais te amam, foram colocados por Deus na sua vida para cuidarem de você. Cuidado, porque muitas vezes ela se torna um costume e às vezes você não faz nada que te pedem porque você acha que é dono de tudo, que você sabe tudo, e isso é um grande problema. Um problema de se colocar como o mais importante. E a Bíblia vai dizer que para agradar a Jesus a gente não pode se ver como o mais importante. Lembro de uma vez que eu tinha acabado de me tornar pastor dos pré-adolescentes e lá no ginásio tinha futebol. Os meninos ficavam jogando, as meninas ficavam jogando futebol e tal, gol a gol. E um dia, nas primeiras semanas, eles chutaram a bola alto e ela bateu num vidro da porta e quebrou, estraçalhou. E daí eu coloquei uma regra, eu falei assim, olha, a partir de agora, se começar a jogar bola e chutar alto, eu vou tirar a bola. Claro, não era o momento ali de jogar uma partida de futebol completa, era uma brincadeira só. Então, se tivesse chutes altos e fortes, podia machucar alguém, podia pegar num equipamento e tudo mais. E daí eu começava a prestar atenção, a bola às vezes vinha alta, eu tirava a bola e não tinha futebol naquele domingo. E sabe, pouco a pouco todo mundo foi entendendo que essa era uma regra. E daí se alguém chutava alto, todo mundo brigava com aquela pessoa porque iam ficar sem futebol. Isso é obedecer, isso é entender que as regras existem por um motivo, que elas precisam ser seguidas, E a gente precisa entender que o mundo é feito de regras para que tudo corra bem, regras dadas por um Deus que nos ama. Então, isso é bem importante você entender para vencer a rebeldia. Bom, espero que você tenha entendido, que você seja alguém que não seja rebelde, sabe? Que fica o tempo todo reclamando, o tempo todo questionando, porque isso não é legal. A gente precisa entender que a nossa vida é para agradar a Deus. Claro, quando for necessário, converse, pergunte, não é um problema. O problema é você começar a bater de frente. O problema é você começar a bater de frente, a brigar. Isso é um grande problema para quem segue a Jesus, porque nós temos que honrar a Deus em tudo, obedecê-lo em primeiro lugar e obedecer as pessoas que Ele colocou na nossa vida também com amor. Que Deus te abençoe e até mais. Like, compartilhar, se inscrever, isso aí já é de praxe, já é costume, tá bom? Abração, até mais, valeu, falou!